Vamos falar de Java? Oi, eu vou começar uma série agora falando de Java desde o começo. Eu vou chamar de Java 101. E assim, é para ajudar quem quer aprender a programar Java, dar um pouco mais de embasamento ali para quem quer aprender a programar Java. Então, assim, se você quer entender isso, se você quer compreender o que é Java, como é que Java se insere no mundo das linguagens, ou como é que Java, como é que funciona o ecossistema Java, vem comigo que você vai entender tudo isso. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica, e eu tenho esses vídeos que eu chamo de vídeo aula, que duram em termos de meia hora, 40 minutos, e tem também uns cafezinhos ali, que todo dia um vídeo sem roteiro. Então me segue aí que você vai ter muito conteúdo. Essa série eu vou chamar de Java 101. E aí, por que 101? Por que esse termo em inglês, né? Porque esse vídeo vai chamar compilando o seu código Java. E por que eu uso esse número, né? Quando você faz faculdade, algumas disciplinas elas vêm com número. E normalmente já, quando você tem o número 101, quer dizer que, olha, essa é uma disciplina de uma série e ela vai... Essa é a primeira disciplina. Você não tem que ter requisito nenhum para saber. Por isso que eu chamei Java 101. Tem uma série de posts de blog que eu fiz há bastante tempo, aliás, foi a pedidos, né? Que vai seguir a mesma lógica desses vídeos. Então, se você já leu os posts, aqui eu vou expandir um pouco mais, e se você quer expandir um pouco mais os vídeos, leia os posts, porque, aliás, esse post vai servir como material de apoio para esse vídeo, né? Então, para a gente entender Java, vamos primeiro entender o que é programa de computador, como é que o programa de computador funciona, né? E por que que o Java existe? Vocês vão entender por que que o Java existe a partir do momento que entender essas perguntas. Então vamos lá? Primeiro, o que que é um programa de computador? Eu definiria um programa de computador como uma sequência de comandos para o processador. Então, assim, um computador nada mais é que uma máquina que basicamente lê uma instrução da memória, processa aquela instrução e lê a próxima instrução da memória. Ela sempre vai operar nesse ciclo de ler uma instrução, processa alterando a memória e lê a próxima instrução. Pode ser que essa instrução até altere o próprio comando que vai executar. Então pode ser que exista um comando aqui, ele olha, em vez de você executar esse comando, executa o comando daqui a 10 posições. Pode ser, isso acontece. Para entender isso, você tem que procurar o que a gente chama de entender uma linguagem de máquina. A linguagem de máquina nada mais são do que os bits que existem em memória. Eles refletem instruções. E aí, quando você vai lá no conjuntinho de instruções, você vai compreender ali o que o processador faz. Porém, é muito complicado entender linguagem de máquina. Aí, por isso, a primeira tentativa de se compreender melhor a linguagem de máquina foi a criação de uma linguagem assembly. A linguagem assembly nada mais é do que a tradução da linguagem de máquina para opcodes. Vamos dar uma olhada em um opcode. Esse comando aqui, se você pegar não está com link aqui, mas provavelmente está aqui tá aqui no código da esse aqui é o código da Apollo 11, né? Eu não vou abrir aqui, mas assim, você pode ver aqui no código da Apollo 11, ele usa linguagem assembly. O que é a linguagem assembly? Aqui tem o opcode e aqui o valor de cada comando. Então, o programa vai ser uma série de opcodes. Né? Ah, mas eu quero entender melhor como funcionam os opcodes. Então, você vai ter que procurar a tabela de opcodes de um determinado processador. Então, quando a gente vai ver essa tabela de opcodes, a gente vai sempre entender que um programa ele é associado a um processador em específico. Já fica com essa informação aí. Então, assim, já diferenciando linguagem de máquina e linguagem assembly, a linguagem assembly é os opcodes traduzidos em uma linguagem que a gente consiga ler. A linguagem de máquina é aquilo como binário. Mas teve um momento que, assim, os programas escritos em linguagem assembly ficavam muito complicados. E aí começou-se a criar linguagens formais. O que é uma linguagem formal? Uma linguagem formal, ela é uma gramática e um léxico bem especificado que pode ser compilado para linguagem de máquina. Então, se eu falar, aí se você for procurar qualquer uma das primeiras linguagens, as primeiras vão ser Fortran, Lisp, nem o C tá na lista das primeiras, apesar que ela é bem no início, né? Mas as primeiras linguagens provavelmente foram Fortran ou Lisp, eu não me recordo agora ao certo qual foram. Mas assim,
Uma linguagem formal, ela vai ter um lexo bem definido. O que que é o lexo? É o tipo de palavra que pode existir. Então, se eu penso no lexo do Java, eu vou falar o quê? Eu vou falar de variável, de estrutura de fluxo, como for loop, while, função, definição de classe, né? Então, assim, as palavras que definem a classe, a gente está falando das palavras, né? Quando você quebra cada palavra, você dá uma função lexical para aquela palavra. Então, por exemplo, se eu pego um código aqui, esse é um código mais básico, eu tenho um Hello World, eu vou ter que, isso aqui é um lexo, que isso aqui é uma palavra, e você vai dar uma significância para aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um public aqui, ele tem um significado. Aqui, aliás, o público ele serve como para alterar a visibilidade da classe ou do método, né? Então tem um público, stack, void, main, cada um disso tem um nominho e tem uma significância dentro do programa, né? E tem também a gramática. A gramática é o que vai dar sentido ao lexo. Então, o lexo encadeado em uma gramática forma um programa. Então, o que difere, né? E eu vou responder a primeira pergunta que eu botei aqui. Por que linguagens de programação são formais e não naturais? Porque programas de computador devem ser devem ter uma compilação como é que eu falaria? Uma compilação não direta. Então, assim, cada comando, cada programa tem que ser mapeado diretamente para um executável. Ele não pode ser diferenciado. Assim, eu tenho uma série de comandos aqui que não podem ser mapeados para outros programas. Então, assim, diferentemente da linguagem natural, que é aquela que a gente fala, eu estou falando em linguagem natural e você está entendendo em linguagem natural. Então pode haver dificuldade de comunicação. Eu posso falar termos que você não entende e você pode ter termos que eu não entenda. Isso não pode acontecer em uma linguagem formal. A linguagem formal ela tem que ser feita de forma que não há dificuldade na comunicação. Então, tudo que eu falo tem que ser especificado do meu lado e tudo que você entende tem que ser decodificado de acordo com essa especificação. Então, essa é a diferença de uma linguagem natural de uma linguagem formal. E todas as linguagens de programação são linguagens formais. É muito difícil ter uma linguagem de programação em linguagem natural, né? Elas vão ter que ser submetidas às regras, e se ela foge à regra, você tem um problema. Essa é a principal diferença. Assim, se eu falo uma palavra errada, e provavelmente eu já falei algumas palavras erradas, e já cometi alguns erros de português, porque quando a gente está falando, nosso pensamento vai mais rápido do que a nossa crítica gramatical, a gente acaba desestruturando a língua. Mas você compreende. Por quê? Porque você entende uma linguagem natural. Você processa a linguagem de forma diferente de uma linguagem formal. Então, eu espero que esse primeiro ponto tenha ficado compreensível. O que é um programa de computador, o que é uma linguagem de máquina e o que é uma linguagem assembly. E aí a gente vai entender por que o Java, né? Por que a linguagem Java foi criada? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Eu falei aqui que cada linguagem de máquina é definida por um processador que tem uma tabela de opcodes. Bom, e também tem diversos sistemas operacionais. Cada sistema operacional vai ter um conjunto de bibliotecas. O que acontecia lá em 90 quando foi proposto o Java? Foi proposto porque existem diversas plataformas. Então, assim, por exemplo, o meu computador deve ser um AMD alguma coisa, você tem um Intel alguma coisa, tem pessoas que têm outros tipos de processadores. Então, para cada processador, para cada sistema operacional, um programa tinha que ser recompilado. E alguns sistemas operacionais não davam suporte a algumas bibliotecas. Qual que era a dificuldade? A dificuldade era que o programa que eu compilava na minha máquina não era executado em outras máquinas. Então surgiu um projeto na Sun chamado Projeto Oak, que esse projeto dava a possibilidade de você escrever um programa uma vez e executar ele em qualquer lugar. Era que o se chamava Write Once, Run Anywhere, Run Everywhere. Deixa eu ver aqui, Write deve estar aqui, não está aqui. Mas Run Anywhere era alguma coisa assim. Write Once, Run Anywhere.
Era alguma coisa assim, se tiver incorreto eu vou corrigir depois, né, nos comentários. E esse programa queria propor uma linguagem que fosse possível de ser compilada em um lugar e executada em qualquer lugar. E foi aí que surgiu o Java, que é o projeto Oak, que depois foi renomeado para Java. Aliás, curiosidade, foi renomeado por causa do café que eles tomavam, que era da ilha de Java. Infelizmente, nosso café não era tão popular lá, porque você podia chamar Brasil, ou Santos, ou Sul de Minas, ou quem sabe, sei lá. Mas vamos lá, vamos continuando. O Java, ele fez uma distinção entre linguagem e ambiente de execução. Então, assim, a linguagem Java, ela é especificada e o ambiente de execução, ela é também especificada. Então, assim, o seu programinha Java, ele vai ser compilado, que vai gerar um arquivo chamado .class. E esse .class vai ser executado numa JVM. A JVM pode ter diversas implementações. Então, digamos aqui que eu estou compilando meu programa localmente na minha máquina, está rodando numa JVM instalada na minha máquina. E eu resolvo fazer o deploy desse programa em uma outra máquina, em um servidor com uma outra arquitetura, que vai rodar numa JVM de outra arquitetura. Então, eu tenho, como tudo é especificado, eu tenho a certeza que o programa que rodou na minha máquina vai rodar de forma semelhante na outra máquina, né? E isso tudo é especificado. Você pode ver aqui, por exemplo, eu vou abrir esse link que é a especificação da linguagem Java. Tá tudo aqui, ó. Se a gente procurar, tá toda a linguagem Java aqui especificada. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, os integers literal, que é basicamente como eu defino um inteiro, tá? Tudo especificado aqui. É interessante conhecer a especificação do Java? Nem tanto, assim. Você pode confiar aí no que você conhece, ou fazer uma busca pela internet, como escrever programa, ou confiar na sua ideia. Eu recomendo você confiar na sua ideia. A sua ideia vai validar ali e vai dizer quando há algum erro. Existe também a especificação da JVM. A especificação da JVM, eu só recomendo se você quer ter um nível de conhecimento acima, né? Para entender como funciona a JVM por debaixo dos panos, né? É muito complicado entender como funciona a JVM. Só recomendo você ler isso aqui se você quer ter um nível de aprofundamento muito bom. Quando você está ali chegando num nível mais sênior, é até interessante você saber como é que funciona a memória do Java, e a gente vai falar um pouco disso nos próximos vídeos, né? Mas vamos voltando aqui. A gente entendeu o que é a especificação da linguagem Java, a gente vai entender o que é o Java. Muitas vezes a gente lê nas redes sociais que a JVM é diferente do Java. Isso é muito comum para quem está fora do ecossistema Java, fora da comunidade Java, porque não há diferença entre a JVM e o Java. As releases da JVM, e eu botei os links aqui para você verificar aqui. As releases da linguagem Java são feitas juntamente com as releases da JVM. Não tem diferença entre uma release do Java e uma release da JVM. O que acontece é que a JVM, por ter uma especificação também aberta, possibilita que outras pessoas especifiquem linguagens que possam ser compiladas para a JVM. E isso deixa o ecossistema Java mais robusto. Então a gente tem linguagens como Clojure, como Scala, como Kotlin, que vão adicionar linguagens à JVM, mas não implica que a JVM não faça parte do Java. A JVM é parte integrante do Java. Inclusive, o JVM chama Java Virtual Machine. Então a gente botar aqui Java Virtual Machine. É a máquina virtual do Java. Logo assim, não há diferença. O que ela pode possibilitar é a adição de novas linguagens ao ecossistema Java. E que isso é muito bom. Tanto que, assim, a evolução da linguagem Java se dá muito pela pressão dessas novas linguagens que vão adicionar novas funcionalidades que depois são incorporadas ao Java. Então, vamos começar aqui entendendo o nosso código Java, né? Como é que se dá um código Java? Vamos tentar compreender isso. Para isso eu escrevi uma pequena classe, isso aqui é a classe mais básica que existe, galera. Que ela tem algumas... que eu vou tentar aqui expor algumas questões, né? Por exemplo, ele sempre vai ter uma classe, eu não sei no momento que você está vendo esse vídeo se
se eu não lembro, me recordo agora, mas existe uma JEP, e aí eu vou até depois explicar o que é a JEP aqui nesse vídeo, né? Que define que o método main, eu vou explicar agora o que é o método main, pode ser definido sem estar dentro de uma classe, mas sempre você vai estar dentro de uma classe, né? O método main é o ponto de entrada de qualquer programa Java. Então, o programa Java ele sempre vai estar lá um método main. Então, vamos lá. Uma classe Java padrão vai estar definido como um pacote. Se isso aqui não tiver definido como pacote, vai estar como um pacote default, né? Ela vai ter definido uma classe e vai ter definido um método estático chamado main. E alguém começou a martelar aqui no meu vizinho, né? Na hora que eu estou gravando o vídeo, vocês vão ver que esses vídeos são sem edição. Então, o método main seria o ponto de entrada. Eu vou definir todo o meu código como iniciando no main. Ah, mas meu código ele tem diversos pontos de entrada. Então, mas assim, no fundo ele vai começar do main. O main é sempre o ponto inicial de entrada do código Java. Então a gente conseguiu compreender como é o código Java. O próximo ponto é como a gente compila esse código Java, né? A gente tem algumas opções que eu coloquei aqui. Eu botei a opção de a gente usar o compiler Java na mão. Então, para isso, a gente vai ter que, a gente tem que definir o JavaC, que é o comando que compila o Java, todas todos os arquivos Java. Então, assim, se eu tenho um projeto muito grande, eu vou ter que listar todos os arquivos aqui, o que pode tornar um pouco complicado, né? E a classe de saída. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica essa execução. Eu já tenho, esse aqui é o meu diretório. Olha, vimos que executou. Dá uma olhada aqui. Deixa eu usar esse outro comando que lista todos os arquivos recursivos em target.classes. Depois você vai entender por que eu usei aqui. Então a gente viu que dentro do diretório target class iov por hello world foi criado o hello world.class. O hello world.class é exatamente o compilado do hello world.java. A gente vai entender um pouquinho mais isso mais à frente, né? Então, com isso, eu consigo compilar o meu código Java na mão. Tá, mas então quer dizer que eu tenho que usar o JavaC? Não, eu não recomendo que você use o JavaC. Pode ser que você tenha que usar ali só para você entender como funciona o Java. Mas, se você está iniciante, eu recomendo você usar a sua IDE. Então baixa uma IDE, aqui eu estou usando o VS Code, instala os plugins do Java, você pode procurar lá os plugins de Java, vai ter um package lá, que é o da Microsoft, o da Red Hat, procura lá, e instala todos eles e você vai ver como é que ele funciona. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu estou entrando aqui, eu vejo que o meu código Java, ele já tem um comandinho chamado run ou debug, né? Então assim, se eu executar o run aqui, você vai ver que ele deu um build failed, e, opa, ele deu um build fail. Tá bom, deu um build fail, eu boto continue. E, deixa eu ver se ele executou. Ele executou. E ele deu uma falha aqui, deixa eu dar uma olhada na falha. Que ele só está dizendo que esse código foi executado numa versão superior. Então vamos fazer o seguinte, isso aqui eu vou dar um mvn clean. Porque o que está acontecendo é que o código que eu executei, essa versão de Java que eu tenho aqui é superior à que eu tenho no outro local. Então vamos dar uma olhada aqui e vamos executar novamente para ver como é always continue. Ó, não foi possível carregar a classe principal do Java. Não funcionou. Não funcionou, mas a gente coisas de fazer vídeos sem edição, né? Então, provavelmente, se você baixar a sua IDE e você tiver apenas um instalado aí, vai funcionar corretamente, né? Isso aqui eu não entendi porque eu estou executando no Java 8. Então, há algumas dependências nesse projeto que eles pedem um Java superior, né? Então, vamos ver Java 8 aqui. Deixa eu ver. Version. Eu estou com Java 17, né? Então, essa é o meu probleminha, né? Então, assim, tente executar aí e veja como funciona. Provavelmente vai funcionar dentro do IDE. Se não funcionar usando o VS Code, tenta usar o IntelliJ, que com certeza vai funcionar. Continuando, e aí a gente já fez usando o Javac, né? A gente viu que o Javac funcionou. Se eu tentar aqui, vamos tentar rodar com o Javac para ver como é que funciona. Ó. Depois eu tenho que Java -cp target classes.
E aí eu tenho que digitar io.v.hello world. Vamos ver se funciona aqui. Ó, funcionou. Então, se eu executo na mão, eu sei que funciona. Se eu executo na mão, eu sei que funciona. Então, na mão funciona, e isso eu vou deixar salvo aqui no meu roteiro, né? Para vocês verem que eu consegui executar, apesar de todos os pesares, né? A último, com a ideia não deu certo, eu já deixo aqui, falhou, mas provavelmente vai funcionar na sua máquina, né? E por fim, eu vou botar o Maven. Vamos explicar o que é Maven e o que é Gradle. Bom, Maven e Gradle são sistemas para builds para o Java. Se você vir aqui no meu post que é associado a isso, eu explico aqui o que é o ecossistema Java, o que é o Assembly, boto o link do código da Apollo 11 se você quiser dar uma olhada. Boto o que é o opcode, você vai entender aqui ó, o que é o opcode. Tudo isso que eu já falei aqui nesse vídeo, né? E falo um monte de coisa sobre Java, né? E ensino como instalar, falo como instalar o SDK main, eu sempre uso com cliente Git, então assim, vou ensinar você como instalar, tá tudo aqui, eu recomendo muito que você leia aqui, escolha uma IDE, né, bota as principais IDE, o Eclipse, que é um pouco mais antiga, tá um pouco em desuso um dia, mas foi muito boa, o IntelliJ, que ela é muito boa, só que ela é um pouco mais pesada, o VS Code, que ela é mais leve, né, e aqui eu boto como criar o seu primeiro projeto Java. Eu falo do IntelliJ, né? Como criar no IntelliJ, como criar no Eclipse e não boto no VS Code, né? E por fim, eu falo do Gradle. O que é o Gradle? O Gradle e o Maven são sistemas de build. Então quer dizer o seguinte, eu não sei se você reparou aqui que o meu código ele tá dentro de source main java io.v. io.v.hello world é o meu pacote. Mas source main java é um diretório qualquer. Ah, mas por que você colocou nesse diretório? Porque eu estou usando o Maven. O Maven e o Gradle, eles servem como... Eles trabalham num paradigma que é... Como é que chama mesmo? Convenção sobre configuração. Então, no meu projetinho Maven, eu não vou configurar onde está o meu projeto. Eu já sei que, por padrão, ele está em source main Java. E tudo que está ali dentro é o pacote Java, é o código Java. Ah, mas e se eu quiser colocar em outro lugar? Não recomendo, mas você vai ter que configurar. Então, o Gradle, se você procurar aqui, eu ensino como criar um projeto Gradle e ele é bem interessante, mas eu vou mostrar somente no Maven, porque é o que eu entendo mais, é o que eu uso no dia a dia. Então, no Maven, ele funcionará através do POM, Project Object Model, que é um arquivo XML, e se você pegar esse código aqui, que eu vou deixar no link aqui na descrição, ele está bem documentado, que ele diz o que é cada coisa, né? O que eu tenho que falar aqui? Cada projeto vai ter um negócio que a gente chama de coordenada Maven, que é um Group ID, um Artifactor ID e um Version. Então, eu consigo achar todo o código compilado através da sua coordenada Maven. Ah, então quer dizer que qualquer biblioteca eu não tenho que baixar ela? Não, você não tem que baixar. Você tem que só definir ela dentro das dependências, né? Então aqui no caso eu estou dizendo aqui, ó, eu quero baixar o org.junit-jupyter. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos tentar achar esse cara. Eu sei que dentro de MVM Repository eu faço aqui, procuro, ó, org.junit-jupyter. E eu falo assim, ó, JUnit-Jupyter. JUnit-Jupyter, tá aqui. E eu tô na versão, qualquer versão, deixa eu ver aqui na definição, 590M1. 590M1. Então, ele vai baixar especificamente essa versão. É como se ele entrasse dentro desse repositório aqui e baixasse, deixa eu ver até aqui, ó. É como se ele entrasse dentro opa. É como se ele entrasse dentro desse repositório aqui e baixasse o código diretamente, executar o jar diretamente, né? Eu não falei o que é jar. Eu falei que a gente pega o código jar, compila para o código class, né? Daqui a pouco eu falo que é o jar, mas fica na ideia aí que é um ponto zip aí, né? Então, é como se eu baixasse o código Java. Então, o meu POM, ele vai definir todas as metadependências e todo o formato de build. Aí eu vou ter aqui, ó, as dependências, a build, qual que vai ser o nome final da build,
os plugins que eu vou executar. Então, no caso aqui, eu estou definindo que a main class vai ser isso aqui. Vai ser esse Hello World Syntax. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona isso. Ó. Eu tinha criado aqui, compilado meu código Java, vou fazer eu vou limpar todos os executáveis, estou apagando tudo o que eu estou executando. Deixa eu aumentar aqui a lista. Apagando tudo. E eu vou fazer clean compile exec Java. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando pro meio, ó, me limpe tudo novamente, me compile o código e me execute o código Java. Tá, como é que ele vai saber a classe que ele tem que executar? Porque aqui dentro da referência, eu defini que o exec maven, no plugin tal, vai ser usado essa classe. Ah, mas eu quero usar outra classe. Então vamos mudar para o Hello World. Eu vou ter que fazer -d exec.main class igual. Ah, eu tenho que saber tudo isso? Não, usa a sua ideia. Depois, quando você virar um expert em Maven, aí você vai saber. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o clean, o compile, o exec dessa classe em específico. Opa, tá baixando um monte de coisa. Você viu que ele baixou o código daquele repositório que eu mostrei. Baixou, executou e o que ele fez? Ele executou o Olá Mundo e uma série de variáveis aqui, que deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ele deve ter executado. Deixa eu comentar esse carinha aqui e executar de novo. Para ver se ele executa só o main, só o Hello World. Ele executou duas classes, pelo visto. Executou duas classes, que seria a ideia do próximo vídeo, que eu vou passar por toda a interface. Então, vamos lá. Tá rodando, eu vou fazer bolinhas. Aqui, como eu passei D-, que na verdade quando eu defini aqui, ele pegou a classe que estava aqui padrão, que é a Hello Syntax, que será do próximo vídeo, né? Aqui eu defini só como Hello World, ele só executou Hello World. Então, ele conseguiu executar corretamente. Então, se você for fazer um projeto aí para testes, pode usar a sua ideia, é de boa. Eu não consegui executar localmente, provavelmente você vai conseguir. Isso foi uma instabilidade no meu sistema que tem diversas línguas e aí pode ser que eu estava tendo uma interferência ali entre duas versões do Java diferentes. Tem diversas versões da JVM instalada na minha máquina, né? Vamos voltar aqui para ver o que falta definir nesse vídeo, né? Por fim, eu quero definir o que é o bytecode, né? Não sei se a gente viu que eu compilei meu arquivo com .jar. Então eu vou mostrar aqui aquele ls que eu dei, que a gente tem os .class, né? Tem diversos .class aqui. Então cada arquivo, cada classe Java vira um arquivo .class. E como é que a gente vê um arquivo .class? Para isso tem um programinha chamado Bytecode Viewer. Não é necessário a gente ver o Bytecode Viewer, mas é sempre interessante, né? No caso que você queira entender um pouco mais a fundo, né? Então aqui eu estou carregando o meu Hello World, que é uma classe muito simplória, e ela tem simplesmente uma chamada ao método println do system.out dizendo imprima Hello World. E a gente vai ver que quando a gente compila nosso código, ele gera o .class. O .class ele está dizendo aqui, olha, a versão desse .class é 52. Isso aqui vai falar qual é a versão do seu Java. Então você vai conseguir executar esse .class em versões mais recentes desse Java. E foi esse o problema que eu tive quando eu fui executar. O arquivo dele é o helloworld.java. Então, assim, se você viu, eu carreguei o .class e ele entendeu e ele carregou o código aqui. Esse código está dentro do .class, né? E ele vai ter o que aqui? Ele vai ter uma série de comandos. Então isso aqui é o que você chamou de linguagem de máquina? Não. O bytecode é uma linguagem especificada para ser compreendida pela JVM. A JVM vai fazer a transcrição disso em linguagem de máquina. Em determinado ponto, pode ser que a JVM entenda que eu devo transformar esse código em linguagem de máquina, que é o que o Just-in-Time Compiler faz. E aí ele para de fazer essa transcrição e ele otimiza o código para a linguagem de máquina. Então, a JVM vai só transformar esse código aqui num código compreensível. Quer dizer, desculpa. O compilador Java vai transformar esse código num código compreensível para a JVM, que é isso aqui. Isso também é especificado
pelo Java, né? Então toda release de Java vai ter uma atualização na spec da JVM. Ah, você entende como funciona o bytecode? Mais ou menos, assim, eu não tenho eu não tive tanto interesse em ir atrás. Já trabalhei com um carinha chamado ByteBuddy, que é um cara que você consegue gerar bytecode em tempo de execução. Mas isso é uma atividade muito custosa que não é tão recomendado para desenvolvedor Java. Então, se você quiser ser um desenvolvedor Java sênior, mas confortável ali e não entender bytecode, fica à vontade. Só tem que entender que isso gera bytecode. Então vamos lá. Próximo passo. Por fim, uma coisa que ficou pendente aqui é a diferença entre JDK, JVM e Java. Eu falei de Java e JVM, mas o que é o Java, o JDK? JDK é o que a gente chama de Java Development Kit. É quando eu baixo uma coisa que vem uma série de comandos. Então, por exemplo, eu poderia só baixar minha JVM, uma spec da JVM, e aí eu só faria uma coisa, só executaria código Java, eu só executaria bytecode. Mas quando eu tenho um JDK, que é o Java Development Kit, eu consigo baixar os comandos que fazem a compilação do meu código Java em class path. Então, se eu vim aqui, eu vou dar o meu JDK, ele vai estar em .sdkmain, que eu uso o SDKmain, vai estar o link do SDK, de como está o SDKmain. Qual que é a vantagem do SDKmain? Você pode mudar de JDK quando quiser. Se eu quisesse mudar para... Vou até mostrar aqui. Candidates Java. Então aqui eu tenho a JDK 17, 21, 21.EA35, 8 e a current, que na verdade é só um link para alguma outra. Vamos dar uma olhada na 21 Open. E o que quer dizer Open, né? Que é o OpenJDK. Então assim, eu tenho várias releases diferentes do JDK. Eu uso a da OpenJDK normalmente. Mas aí tem da AWS Coreto, tem diversas outras, da GraalVM, diversas outras que você pode escolher. Tem a Azul. Então, assim, a Azul VM, você pode escolher a JVM que você quiser para executar o seu código Java. Isso é muito sossegado. Se eu vir aqui dar um ls, eu vou ter o diretório bin. Aqui vai ter uma série de comandinhos, né? Tem o jar que eu não falei que eu devia falar, que é o quê? O que é o jar? O jar, ele é um pacote para encapsular Java. Então, quando eu baixo um jar, eu vou ter ali tipo um zip, né? E se você renomear ele para zip, você vai conseguir acessar o conteúdo que está ali dentro, que tem um monte de class, um monte de recursos que você pode usar no seu programa. Então, você empacota o seu programa como um jar. Eu vou até mostrar como é que isso funciona aqui, ó. Eu tenho o comando Java, o java.exe, que é a própria JVM, o javac, o JFR, que é para fazer o flight record, o javap, que é para ler a interface das classes Java. Então, se eu botar aqui, ó, o javap target classes iovepo hello world.class, o que eu vou fazer com isso aqui? Ó, ele leu o que está definindo dentro desse ponto class. Então, se eu precisar usar esse JavaP, ele é importante. Então, tudo isso é o Java Development Kit, né? E se a gente for bem aqui olhar o nosso target, né? Vou deixar MVN clean, MVM package, só package. Não vou dar um clean não, que vai ser mais rápido. O Maven, ele vai salvar todo o output dentro do pacote target. Então, se você quiser entrar dentro do target e olhar tudo que foi gerado na sua build, você vai ver ali dentro do target. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos compilar esse cara. Eu estou dando um package. Baixou tudo que ele precisa para executar. Uma coisa que o Maven faz também, quando ele faz a build, ele testa. Então, assim, se eu tivesse algum teste aqui automatizado, que ele não tem um teste, né? Na verdade, ele tem, e se você abrir esse repositório, você vai entender porque falhou. Porque eu estou dando a possibilidade de você entrar dentro desse repositório e consertar os erros para falhar o teste. Botar o -d skip tests. Botar o -d skip tests. E tá sendo bom esse vídeo, que tem várias falhas aqui, mas não é tanta falha. Clona esse repositório aqui, conserta esses testes e você vai aprender um pouquinho mais sobre Java. Você vai ver que ele gerou um jar. E esse jar está dentro de target. Então, se eu pegar esse jar, renomear para zip, eu consigo acessar ele e ver todo o conteúdo que me gerou. Que é basicamente o que está aqui dentro de ls target classes.
ILS, deixa eu ver, tem o Generated Source Test e eu tenho o Resource, que como eu não tenho nenhum recurso, né, ele não está aqui. Mas imagina que eu quero prover algum arquivo eu quero prover algum arquivo para eu ler dentro do meu jar. Eu só salvar ele dentro de resources, arquivo.txt. Se eu botar dentro de Java Resource, esse arquivo ele vai poder ser lido dentro do meu jar. Ele vai ser empacotado dentro do meu jar. Então, no momento da execução, eu vou poder ter acesso a esse arquivo. Então, muito interessante, muito legal. Você vai poder usar isso. A gente vai falar disso nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado alguma coisa. Se você conhece alguém que está iniciando em Java, quer saber como compila o código Java, manda esse vídeo para essa pessoa que vai ser muito útil. Muito obrigado e valeu por ter visto esse vídeo até o final.